Então, pessoal, agora vamos continuar nosso estudo sobre as camadas da atmosfera, falando agora um pouco sobre a mesosfera. Então tá aqui, ó, do livro de vocês. A palavra mesosfera vem do grego mesos, meio, esfera, quer dizer esfera. Então é a esfera do meio. O que significa que a mesosfera está localizada perto da região central da atmosfera. Essa camada está acima da estratosfera e estende-se por aproximadamente 50 a 80 quilômetros de altitude a partir do nível do mar. Então já grifa aí, ó, de 50 a 80 quilômetros de altitude é onde está localizada a mesosfera. É a região mais fria da atmosfera, grifa também. É a região mais fria da atmosfera, com temperaturas que variam de aproximadamente 0 a 90 graus negativos, então bastante frio mesmo. Vamos ver aqui mais algumas informações sobre a mesosfera, tá certo? Então vamos lá. Mesosfera é a terceira camada mais próxima da Terra, também é a mais fria, porque o ar lá é muito rarefeito. Como a gente já viu, ar rarefeito é aquele ar onde a concentração de gases é baixa. Então lá o ar é rarefeito, por isso que ele é bem frio. Além disso, né, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Quanto mais alto eu subo na mesosfera, mais frio também vai ficando. É nessa camada onde os meteoros que vêm lá do espaço se fragmentam. Então, quando chega na mesosfera, eles se quebram, certo? Em pedaços menores, pegam fogo, né? Evitando, portanto, que esses pedaços de rocha gigantescos que vêm do espaço cheguem até a superfície da Terra. Lógico que tem alguns que vão chegar, né? Mas a mesosfera, ela nos protege do impacto que seria gerado por esses meteoros, beleza? Então, a altura, como a gente viu, né, vai até cerca de 80 quilômetros. Então, vamos conhecer a nossa próxima camada da atmosfera, que é a termosfera, também conhecida como ionosfera, devido à grande concentração de íons, que são átomos carregados eletricamente, né? Tem carga elétrica. Mas quando vocês estiverem lá no nono ano, vocês vão entender melhor o que é um íon. Mas saibam que a termosfera também é chamada de ionosfera, porque tem uma grande concentração de íons, certo? É a camada mais extensa, pode alcançar 500 quilômetros de altura. O ar lá é muito rarefeito, muito escasso, certo? E por isso é que há uma grande absorção de radiação solar. Isso causa o quê? Elevadas temperaturas. Não é à toa que o nome é termo. Termo de quê? De temperatura, de quente, certo? O ar lá é tão escasso que a radiação praticamente é toda absorvida, o que causa elevadíssimas temperaturas que podem chegar a 1.500 graus Celsius e aumenta com o aumento da altitude. Portanto, é a camada mais quente da atmosfera e é na termosfera onde se formam as auroras, né? A aurora boreal e a aurora austral, aquele fenômeno lindo que a gente observa nos dois polos do nosso planeta no céu, né? É também o local onde ficam viajando os ônibus espaciais. Vamos ver o que diz nosso livro sobre a termosfera. Então, tá aqui, gente, ó, termosfera. A palavra termosfera vem do grego e significa esfera de calor. Termos quer dizer calor, esfera, esfera, certo? Então, esfera de calor. Daí você já deduz que é uma camada bem quente. Essa camada tem temperaturas muito quentes, podendo chegar a mais de 1.000 graus Celsius.
tem início no final da mesosfera e vai até cerca de 700 quilômetros de altitude a partir do nível do mar. Então, é uma camada bem extensa. Como eu disse para vocês, em alguns lugares nós vamos encontrar que a termosfera é o mesmo que a ionosfera. E alguns lugares vocês vão ver que há uma região na termosfera que chama ionosfera, certo? Que é o que o livro de vocês está mostrando aqui, ó. Ionosfera é uma região que fica em altitudes aproximadamente 50 a 1000 quilômetros, de modo que parte dela fica na mesosfera e parte na termosfera. Então, seria uma outra camada da atmosfera que engloba duas camadas, né? A termo e a mesosfera. É constituída de partículas carregadas de eletricidade denominadas íons, certo? Então, na ionosfera, na parte da ionosfera que fica na termosfera, é que ocorre a reflexão das ondas de rádio, certo? E as ondas de TV não são refletidas na ionosfera. Elas são recebidas por satélites artificiais que ficam em camadas mais altas da atmosfera e são retransmitidas para a Terra, certo? Então, devido a essa concentração de íons que ocorre na termosfera, na parte chamada de ionosfera, é que as ondas de rádio são refletidas, né? Então, por isso que a gente escuta o rádio, então, por isso que a gente consegue escutar essas ondas, certo? Também é na termosfera onde ocorrem as auroras polares. Então, tá aqui, ó, a aurora polar é um fenômeno em que partículas eletricamente carregadas que foram emitidas pelo Sol interagem com o campo magnético da Terra. Esse espetáculo de cores pode ser contemplado próximo aos polos, sob a forma de longas faixas de luz multicoloridas. Olha aqui na imagem que bonito a formação das auroras polares. No hemisfério norte, ela é chamada de aurora boreal e no hemisfério sul, ela é chamada de aurora austral. Essa interação ocorre na ionosfera e pode ser maior ou menor dependendo da época do ano ou do nível de atividade solar. Então, tá aí, gente. Portanto, a gente vai tirar algumas informações importantes aqui da termosfera. Então, como a gente viu, é a camada que tem temperaturas extremamente elevadas. Então, tem aqui, ó, essa camada tem temperaturas muito quentes. É a camada mais quente da atmosfera, certo? Vai até cerca de 700 quilômetros de altitude. Lá também é onde está localizada parte da ionosfera, beleza? A ionosfera, que é constituída de partículas carregadas de eletricidade, que são os íons, partículas que têm carga elétrica. Também na ionosfera é onde ocorre a reflexão das ondas de rádio, beleza? E também onde se formam as auroras polares. Aí, só lembrando, no hemisfério norte é a aurora boreal e no hemisfério sul a aurora austral, certo? Então, tá aí essas informações que a gente vai grifar aqui sobre a termosfera, beleza? Agora nós vamos conhecer a última camada da atmosfera, que é chamada de exosfera. Então tá aqui, ó, a exosfera, do grego exo, parte exterior, esfera, esfera, é a última camada da atmosfera. Inicia-se quando a termosfera termina e não tem limite de altitude definido. Então ela começa a partir da termosfera e vai até o espaço sideral, certo? Então não tem muito um final a exosfera. Nela tem pouquíssimo ar. É na exosfera que está posicionada a maioria dos nossos satélites artificiais, utilizados lá na meteorologia, utilizados nas TVs, TV por satélite e com os mais variados fins, né, que são os satélites artificiais, certo? Então, aqui nós já vamos
tirar algumas informações. A exosfera é a última camada da atmosfera, né? Não tem um limite definido, né? Não tem limite definido e nela há pouquíssimo ar. E é onde estão localizados os satélites artificiais, beleza? Vamos ver aqui na nossa aula o que nós temos sobre a exosfera. Então, temos aqui, ó, exosfera, última camada da atmosfera, mais longe da superfície da Terra, pode chegar a 800 km de altura. É composta basicamente por dois gases, hélio e hidrogênio, em baixíssimas concentrações. Sua temperatura pode atingir 1000 graus Celsius e representa a transição entre a nossa atmosfera e o espaço sideral, né? A gravidade lá é extremamente baixa, né? A força de atração gravitacional é muito baixa e por isso as partículas que formam a exosfera se desprendem da proximidade do nosso planeta com muita facilidade. E é onde estão localizados os satélites e os telescópios espaciais, beleza? São as informações aqui sobre a exosfera. Agora a gente vai ver aqui os desenhos, né, as figuras. Então, nós temos aqui próximo à superfície da Terra, a troposfera, certo? Camada mais próxima da superfície, onde ocorrem os fenômenos climáticos, meteorológicos e onde estão localizados os gases de importância para os seres vivos, o oxigênio para a respiração e o gás carbônico para a fotossíntese. Logo acima nós temos a estratosfera de 12 a 50 quilômetros de altura acima do solo, certo? Na estratosfera onde está localizada a camada de ozônio e onde os aviões maiores voam, certo? Então tá aqui, segunda camada da atmosfera. A terceira camada da atmosfera, a mesosfera, localizada entre 50 e 80 quilômetros de altura, né? Na mesosfera, ela é a camada mais fria da atmosfera e é onde se fragmentam os meteoros. Acima da mesosfera, nós temos a termosfera, entre 80 e 500 quilômetros de altura, certo? Onde se formam as auroras, né? Polares, a aurora boreal no hemisfério norte, a aurora austral no hemisfério sul e onde estão aqui os ônibus espaciais. Bem, acima da termosfera, que também é a camada mais quente, né, e onde está localizada a ionosfera, nós temos a última camada, que é a exosfera, acima de 500 quilômetros de altura, que tem uma baixa concentração de gases, formado basicamente por hélio e hidrogênio, temperaturas elevadas e onde estão localizados os satélites artificiais e os telescópios, certo? Aqui é um resumão sobre as 5 camadas da nossa atmosfera. E aqui nós temos um exemplo de mapa mental sobre as camadas da atmosfera, que é uma das atividades que eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês podem tomar como exemplo. Faz um desenho com as 5 camadas e descreve as suas principais características.